Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Aleluia. Salmo 106, versículo 41. Queremos orar por uma igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Expressar aqui a nossa alegria de poder estar mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar a mensagem da palavra de Deus. O tema de hoje está trazendo comigo a alegria de testemunhar. E aqui traz uma perspectiva relacionada à missão de uma forma um pouco diferente. Não de uma forma em que, como muitas vezes é pregado, no sentido de sair para dar estudos, pregar o evangelho no mundo, que é parte também da pregação do evangelho, mas também a perspectiva da nossa realidade. Porque o que fazer, como cumprir com a missão, quando se vive em angústia, em dor, quando chega, por exemplo, a idade avançada, e que muitas vezes há uma série de empecilhos de se fazer um trabalho missionário no sentido de uma forma mais ativa. Então, a mensagem de hoje procura abordar exatamente do ponto de vista de continuar levando a missão independentemente da situação que eu e você se encontram. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos fazer aqui uma oração breve e vamos então depois ler o verso que eu logo direi em seguida. Querido Deus, nosso amado Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, mais uma vez, clamar a Ti, pedir a Ti, suplicar a Ti, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos iluminando, nos dando, Senhor, a compreensão da Tua palavra e nos preparando para o breve momento em que o Senhor vai encontrar nas nuvens do céu. Pai, nos ajuda a sermos participantes nesta obra que é tão especial, que é de pregar o Teu Evangelho em todo o mundo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. O Lucas, capítulo 19, versículo 40. Quem encontrou, diga amém. Mas ele lhes respondeu, ou seja, mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, o que vai acontecer, meus irmãos? Jesus está aqui dizendo, Lucas 19, versículo 40, que se as pedras se calarem, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É interessante, né, que quando Jesus estava aqui falando essas palavras, foi exatamente o momento triunfal em que ele entra em Jerusalém. Ali estava chegando o final do seu ministério. E ali muitos estavam na expectativa. Jesus estava adentrando a cidade, montado em um jumentinho. E ali, na mente de muitos que ali viram aquela cena, estavam entendendo que Jesus ali iria assumir o reino, iria se tornar o rei deles, de maneira a libertá-los do poder. E diante dessa expectativa, diz a Bíblia que eles começaram a cantar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Versículo 38. No versículo 39, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre,
repreende os teus discípulos. Veja que, quando aquela multidão, e ali eu imagino muitos ali que tinham sido curados por Jesus, muitos cegos que agora estavam vendo, muitos aleijados que estavam andando, surdos que estavam ouvindo, mudos que estavam falando, estavam ali enaltecendo o nome de Jesus. E quando eles cantavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas maiores alturas, eles estavam ali, acreditando ali, que ali era o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Messias. Como os fariseus, eles não acreditavam ser Jesus o Messias, eles ordenaram, mandaram que Jesus então repreendesse os discípulos. Mas a resposta de Jesus, ela nos traz aqui um vislumbre muito maior no meio de entendimento. Olha o que Jesus diz: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Queridos, que Jesus aqui está dizendo é que se aquelas pessoas que estavam ali louvando e enaltecendo, se eles se calassem, as pedras clamariam. E de que maneira as pedras clamam? Olha, existem várias teorias nesse sentido, mas Deus, Ele usa de todas as formas para que o seu nome seja honrado, exaltado e glorificado. E Deus, Ele tem poder de usar as próprias pedras. Em determinado momento, quando um profeta ambicioso, ele foi convocado com grande quantia de dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus ali não permitia, mas ele, na sua insistência, por ser ambicioso, ele desejou, ele queria ir amaldiçoar o povo de Deus. Deus então mandou que ele fosse, mas não para amaldiçoar, mas sim para abençoar o povo de Deus. Diante da rebeldia deste profeta, Deus usa uma jumenta para pregar aquele profeta, filho de Belial, homem do mal. Então veja que Deus, ele usa diversos meios. Ele pode usar as pedras, ele pode usar um animal de carne. O fato é que Deus pode usar todo aquele que assim permitir, inclusive objetos inanimados. A mensagem de hoje, eu quero aqui fazer a partir de uma perspectiva de uma reflexão minha e sua. E a pergunta que eu faço é esta: você é um discípulo ou você é um crente? A diferença? Discípulo e crente. Veja que discípulo não é o mesmo que ser crente. Portanto, crente é ser diferente de ser discípulo. O discípulo, ele vai muito além do ser crente, ou seja, discípulo é aquele que aceita a Jesus e se dispõe a formar outro discípulo. Discípulo, olha só o pensamento aqui: discípulo é aquele que aceita a Jesus e se dispõe a formar outros discípulos. E aí, quando eu estava começando a estudar sobre esse tema, me veio a pergunta: será que eu sou um crente ou sou um discípulo? E eu quero também que você reflita: será que você é um crente ou um discípulo? Porque você bem sabe
que ser crente, até o diabo é. E a Bíblia diz que o diabo, ele crê que experimenta. Portanto, cada um pode ser crente, mas discípulo é o que eu desejo ser e é o que eu desejo que cada um de nós sejamos. Queridos, ser crente se limita simplesmente a ser participante de um clube religioso, de modo que a pessoa possa desfrutar de um programa espiritual, vir para a igreja, ouvir boas músicas, sermões que simplesmente alcancem os nossos desejos. Então, ser crente é aquele que é um religioso. Inclusive, hoje, existem muitos crentes e poucos discípulos. Todavia, meus irmãos, todos nós temos necessidades espirituais. E quais são as nossas necessidades espirituais que eu vejo que sejam relevantes? Primeiro, ler a Bíblia, a oração e o testemunho pessoal. Então, diante desses três pontos aqui, dessas três necessidades espirituais, eu pergunto: será que se você, como um discípulo de Cristo, você tem realmente valorizado a leitura da palavra de Deus? Você tem orado constantemente? Você tem também testemunhado do Senhor Jesus? Se um cristão ele não se envolve na missão, ele está simplesmente condenado à morte. Se um cristão não se envolve na missão, ele simplesmente está condenado à morte. No livro Serviço Cristão, na página 73, ela diz o seguinte: a igreja que trabalha é uma igreja viva. Ela diz o seguinte: a igreja que trabalha é uma igreja viva. O cristão que trabalha, o discípulo que trabalha, é um cristão vivo, ativo. Portanto, queridos, nós precisamos ser discípulos ativos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discípulo, ele vive uma experiência de transformação. E essa experiência, ela não se limita à emoção, uma vez que ela tem prática. Ellen White, ela também declarou no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 195, o seguinte: olha o que ela diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino dos céus como missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino dos céus como missionário. Então, ao nascer como discípulo, automaticamente nós nascemos como missionário. Cumprir a missão é levar pessoas a mudarem de vida. Então, quando a gente pensa em falar de Deus para uma pessoa, para alguém, a gente tem que ter em mente que nós estamos levando aquelas pessoas uma perspectiva de mudança de vida. E sabe que muitas vezes eu me questionava assim: por que falar de Deus? Por que pregar sobre Deus se nós vivemos em um país, por exemplo, o país que nós vivemos, o Brasil, é um país cristão? Se todos conhecem a respeito de Deus, se todos sabem a respeito de Deus, se existem muitas religiões, então por que pregar?
E sabe o que me veio à mente? Me veio à mente que a igreja adventista, ela tem 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. E que mais me impressiona nas doutrinas e nas crenças da igreja é que elas se distinguem das outras denominações religiosas. Uma das coisas que, por exemplo, eu vejo como muito importante, dentre outras, vou citar apenas algumas, está, por exemplo, o sábado. E qual a importância do sábado, por exemplo, na vida do cristão? Eu tenho visto assim, muitas pessoas no meio evangélico, muitas pessoas cristãs vivendo ansiosas, depressivas, angustiadas. E você sabe que o sábado ele é um oásis no tempo. É um momento em que você ali para, não apenas por causa do trabalho, mas você para dos seus problemas, sabe? Das dívidas, das preocupações. Naquele momento ali, às 24 horas do sábado, você deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. Inclusive redes sociais, inclusive as notícias sobre as guerras. Eu vejo que muitos de nós entendemos que nós precisamos guardar o sábado, mas o que acontece muitas vezes que nós não sabemos, muitas vezes, a forma como guardar o sábado. Às vezes a gente se questiona: eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, mas devo ou não fazer isso, porque é no dia do Senhor. A gente tem que ter em mente que o discípulo, ele segue o seu mestre, não é verdade? E Jesus, ele nos deu um bom exemplo de como sermos fiéis guardadores do sábado. E Jesus demonstrou isso ao amor ao próximo, ajudar as pessoas, curar as pessoas no sábado. Jesus, ele trabalhava no sábado, eu vou dizer que sim, mas não no trabalho cotidiano. Jesus, ele trabalhava no sentido de ajudar as pessoas, de ir ao encontro das pessoas, de curar, de fazer milagres na vida das pessoas. Da mesma forma, o sábado para nós hoje é um dia que nós reservamos não apenas para vir para a igreja, mas também nas horas em que nós não estamos na igreja, utilizarmos essas horas para estarmos em casa, deitados e termos um sábado do missionário. É isso? É isso, meus irmãos? De maneira nenhuma. O sábado é um dia que nós ali reservamos para fazer algumas atividades, como, por exemplo, visitar pessoas nos hospitais, pessoas doentes, quem sabe também nos presídios, quem sabe visitar alguém que está doente, poder ali levar uma ajuda, pregar a palavra de Deus, então ajudar de alguma forma a pessoa. Então eu vejo que essa doutrina do sábado ela se distingue de uma forma muito importante, porque Deus, ele abençoou, ele descansou em cima de dia de sábado. E veja que quando ele fez isso, foi no 7º dia. No dia anterior o homem havia sido criado, o homem não estava cansado, portanto, a princípio o sábado não foi dado para o descanso físico, mas para a gente ter um momento de estar plenamente e exclusivamente com o nosso Deus. Então, é uma doutrina que se distingue das outras no sentido de que a gente pode, então, nesse dia, descansar conforme o mandamento. Quer ver uma outra crença importante da igreja? As grandes religiões hoje, elas acreditam que quem morre vai para o céu
se não for bom, vai para o inferno, mais ou menos está queimando lá no purgatório, pagando os pecados, para se purificar e ir para o céu. E de tal maneira que há aquelas pessoas que acreditam que o pecado não vai ter mais fim. A pessoa vai ser queimada ali por toda a eternidade no fogo do inferno. É como se Deus fosse um Deus tirano e cruel e que gostasse do sofrimento do ser humano. Nós não acreditamos dessa maneira. Segundo a palavra de Deus, um dia Deus vai colocar um ponto final na história do pecado. Logo, Ele vai aniquilar completamente todo e qualquer pecador que não se arrepende. Portanto, um dia Deus ele vai colocar um ponto final na história do pecado. Outra coisa e outra crença que me deixa muito feliz é quando, por exemplo, a Bíblia fala de nós temos cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, nós temos que cuidar de que forma? Ter uma alimentação adequada, fazer atividade física, cuidar do nosso corpo, no sentido de beber bastante água. Então, tudo isso demonstra que nós seguimos a palavra de Deus e cuidamos do nosso corpo. Então, veja que a palavra de Deus não se preocupa apenas com o nosso aspecto espiritual, mas também físico, espiritual, material, né? Em todos os aspectos, mental, financeiro, tudo. Então, queridos, eu vejo nas doutrinas da igreja uma distinção no sentido de que nos traz alegria poder seguir as orientações na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 36. Jesus ali estava diante da multidão. E olha qual foi o sentimento de Jesus com relação às multidões que ali estavam diante de Jesus. Mateus 9, 36 até o 38 diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus ele olha ali para a multidão e não vê números, ele vê pessoas. E ele vê pessoas com os seus problemas, com as suas ansiedades, com as suas necessidades. E Jesus vê ali ovelhas perdidas que não têm pastor. Como que não tem pastor? Queridos, e muitas dessas ovelhas ainda hoje, na nossa época, estão aí, como disse Jesus, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Alguns dias eu estava lendo sobre esse livro Testemunho, a alegria de testemunhar, e o pastor desse livro, ele contava a história de uma mulher que ela orou pelo marido por 30 anos. Aliás, ela pregou para o marido durante 30 anos. Durante 30 anos, ela falou de Deus. Ela falou para o seu esposo de Deus.
Deus para Maria. E ela então começou a falar do esposo para Jesus, para Deus. E no último ano, ele se converteu para a honra e glória do Senhor. Eu não sei se você já falou, já pregou para alguém, muitas vezes, de várias maneiras, em que chegou um ponto em que a pessoa disse assim: olha, por favor, não fale mais de Deus para mim. Eu não sei se alguém já disse isso. Comigo já aconteceu, e com uma pessoa da minha família, de tanto eu falar para ela, de tanto eu pregar, ela disse para mim: olha, não fale mais, não pregue mais, não diga mais. E quando eu ouvi isso, eu tomei a decisão, a partir daquele momento, nunca mais falar de Deus para aquela pessoa. Nunca mais. Mas todos os dias, eu tenho orado por essa pessoa. Eu tenho falado dela para Deus. Eu não creio que eu consiga levar a pessoa para Cristo, mas eu creio que Deus tem esse poder de atrair essa pessoa para Jesus. Querido, se a gente orar mais, a gente pode ter a certeza de que Deus ele vai fazer um milagre. E eu tenho certeza que essa pessoa que estou orando, assim como eu tenho procurado orar por cada irmão, todos os dias, citando nominalmente o nome, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, no qual esta igreja, este povo, ele vai terminar a missão, cumprir a missão, e em breve nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo voltar a sua missão. Eu quero também aqui abordar a respeito de falar de Jesus na angústia e na dor. E um exemplo disso é quando Jó estava doente, ele havia perdido os bens, os filhos, saúde, ele estava angustiado, ele estava aflito. Jó, ele não tinha condições físicas de pregar, de cumprir a missão, porque a situação dele estava caótica, terrível. No momento em que ele pediu a Deus para não mais viver, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas um dia, o Senhor, o próprio Deus, disse o seguinte para Jó: Jó, ore pelos seus amigos. Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo, no lugar de ajudá-lo, confortá-lo, animá-lo, os amigos fizeram exatamente o contrário, dizendo: olha, Jó, você está sofrendo tudo isso porque você é um pecador, porque você está cometendo pecados, você tem pecados encariciados, e dessa forma Deus está lhe castigando. Deus repreende os 3 amigos de Jó e manda que Jó ore por eles. E a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Não depende da sua situação. Quer você esteja doente, quer você esteja aflito, quer que você esteja com uma idade avançada, quer você não possa andar, não possa falar, não importa. Deus pode usar toda e qualquer pessoa para a sua honra e para a sua glória. Porque Deus usou Jó e transformou a situação dele, a sorte dele, enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando a gente ora, e não simplesmente quando a gente testemunha, mas quando a gente ora, maravilhas hão de acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Mas além da oração,
eu quero aqui destacar também a palavra de Deus. O discípulo, ele faz exatamente o que o mestre ensina. E o discípulo, ele deve confiar na palavra de Deus, a fim de que possa formar novos discípulos. E quando a gente fala de estudar a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus, a gente não está falando apenas de um conhecimento teórico. Não é que você simplesmente lê a Bíblia de capa a capa, lê toda a Bíblia. Há pessoas que já leram a Bíblia dezenas de vezes. Eu não estou falando aqui de conhecimento teórico. Talvez esteja falando para alguém que tenha lido a Bíblia várias vezes. Talvez esteja falando para alguém que não tenha lido a Bíblia inteira nenhuma vez. Mas não importa, no sentido de que o que importa é que quando você ouve, quando você lê a palavra de Deus, você guarda no seu coração. O discípulo, ele não precisa apenas conhecer a palavra de Deus, mas, sobretudo, colocar em prática na vida. E desse modo, discipular uma pessoa. O resultado é o que a gente vai ver aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, no capítulo 3. Olha só o resultado, que é a transformação do discípulo à semelhança do seu mestre. Segunda aos Coríntios, no capítulo 3. E agora o versículo 18 diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? A Bíblia está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que pela contemplação nós somos transformados. Veja o que ele diz aqui: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Queridos, só haverá crescimento espiritual através do estudo diário da palavra de Deus. Quando a gente contempla, quando a gente olha, quando a gente vê, quando a gente estuda, quando a gente ouve, a gente é transformado. Pela contemplação, nós somos. E aí eu quero fazer uma pergunta: o que você anda contemplando? Alguns dias eu visitei os irmãos, e eu perguntei: você está lendo a Bíblia? E sabe o que foi que eles disseram? Que não, muito raramente. Mas eu percebi que uma delas, uma jovem, estava com o celular na mão. E eu perguntei como é que estava o relacionamento dela com Deus, e ela me disse o seguinte: que ela, não que houvesse deixado Deus, abandonado Deus, mas era que no momento ela não estava tão interessada assim com Deus. E quando eu abordei ela com relação ao celular, se ela seria capaz de passar alguns momentos sem contemplar o celular e dedicar um momento à leitura da Bíblia, sabe como é que ela me disse? Que ela não conseguia deixar o celular, nem que seja por um minuto. Ela estava ali tão envolvida com as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas as mídias ali, que ela, ao contemplar, estava sendo transformada e nem ela mesma estava percebendo. A Bíblia diz que quando nós contemplamos, e tudo que a gente contempla, a gente é transformado. E você sabe qual é
O alimento do cristão, você sabe qual é o alimento do cristão? É o quê? É a palavra de Deus. O alimento do cristão é a palavra de Deus. Lembra o que Jesus falou? Nem só de pão, mas, queridos, o mundo hoje ele não está precisando, ele não perece, não é por falta de religião. O mundo hoje ele está perecendo, mas não é por falta de religião. O mundo hoje ele está perecendo é por falta de amor. E o amor hoje ele está esfriando, inclusive dentro da igreja. Como é que a gente demonstra amor pelas pessoas? É se preocupando, é orando por elas, é zelando, sabe? Muitas vezes, quando a gente pensa em fazer discípulos, é ir na casa de uma pessoa, fazer um estudo bíblico, doutrina a pessoa, ensina a pessoa e está tudo bem. Queridos, discipular não é isso. Discipular é você se preocupar com a pessoa, é você ver as necessidades que a pessoa está passando, é você estar acompanhando a pessoa, ajudando em suas necessidades. Quando muitas vezes a gente pensa em converter pessoas, a gente pensa assim, faz um estudo com a pessoa, e ali ela faz ali alguns estudos, e ali batiza a pessoa. Só que a gente tem que ter em mente que para que uma criança, veja só, para que uma criança ela seja gerada e ela venha nascer, ela leva quanto tempo? 9 meses, né? Então aí ela está sendo nutrida, está sendo alimentada. Então, qual é a lição que a gente aprende? Para discipular uma pessoa, a gente precisa também de tempo. Uma vida, uma criança não leva 9 meses. Na vida espiritual, a gente também tem que esperar algum tempo para que a pessoa nasça no reino de Deus. E eu quero aqui convidar você a abrir a Bíblia agora no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 13. Veja, queridos, a simpatia atrai as pessoas, e todos. Todas as pessoas que passam por dificuldade, elas se alegram quando veem que alguém se preocupa com ela, que cuida dela. Desta forma, o verdadeiro discípulo, ele deve demonstrar amor. É o que diz aqui João, Evangelho de João, capítulo 13, aqui já o verso. João, capítulo 13. A pergunta que eu faço é: qual é o verdadeiro discípulo? Jesus aqui ele diz, capítulo 13, versículo 35: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos. Como é que a gente conhece quem é o discípulo de Cristo? De que maneira? Se tiverdes o que, meus irmãos? Se tiverdes amor uns para com os outros. O verdadeiro discípulo, ele demonstra amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Será que você está demonstrando amor pelo próximo, pelo teu amigo, pelo teu irmão, pelo teu vizinho? A pergunta agora: você demonstra amor pelo teu inimigo, pela pessoa que não gosta de você, que você não gosta? Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A igreja de Deus é uma igreja do amor.
E o amor é a principal característica da igreja. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Assim, o amor é a essência de seu ser. O amor é a essência do próprio ser. Não existe amor sem Deus, nem Deus sem amor. Desse modo, o amor é a motivação de todas as ações divinas, desde a criação até a redenção. O amor é a motivação de todas as ações divinas, desde a criação até a redenção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi que Deus fez? Unigênito para não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, meus queridos, nós precisamos aprender a amar, a sentir compaixão pelas pessoas, a amar de maneira que esse amor demonstrado para as pessoas seja reflexo de que nós estamos lendo a palavra de Deus, alimentando da palavra de Deus, orando e desse modo, consequentemente, levando pessoas aos pés de Deus. Você gostaria de, nesta manhã, tomar a decisão de ser um discípulo de Jesus? Não de ser um crente, mas de ser um discípulo de Jesus? Se for este o seu desejo, eu convido você, enquanto a Soraya vai cantar agora, que você peça a Deus para amar as pessoas que estão ao seu redor, independentemente do que seja, que você possa amar, que você possa também demonstrar empatia, simpatia, que você possa atrair as pessoas a Cristo, não pelo que você diz, mas pela vida que você tem demonstrado, pelo amor, pela vida de oração, de leitura da palavra, de demonstração, não apenas uma demonstração visível, mas que essa demonstração seja uma realidade. Sabe, eu estava me lembrando aqui de um pensamento que eu ouvi há algum tempo, que esse pensamento diz assim: é possível parecer sem ser. Vou repetir: é possível parecer sem ser, mas é impossível ser sem parecer. Então, meu desejo é que eu e você não pareçamos, mas que nós sejamos de fato e de verdade discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
nos abençoe com a dádiva e não sermos apenas e meros crentes, mas verdadeiros discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Pai, coloca dentro do nosso coração o amor, a empatia, a simpatia pelas pessoas, o desejo de vê-las transformadas, de ver o Teu Santo Espírito transformando corações. Coloca dentro do nosso coração a alegria de ver essas pessoas tendo suas vidas transformadas para a honra e a glória de Jesus. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor abençoe nossa caminhada cristã, para que a gente apenas não pareça, mas que seja realmente de fato e de verdade o discípulo, para que na volta do nosso Senhor Jesus Cristo tenhamos o privilégio de ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai, consola-nos com essas palavras, nos abençoa, para que a gente tenha essa expectativa, esse desejo de ouvir a Tua voz, para todos juntos um dia sermos levados para o céu e morarmos com o Senhor por toda a eternidade. Nós oramos, pedimos que o Senhor nos despeça para os nossos lares, na Tua companhia, na certeza de que o Senhor está conosco, nos acompanhará até a Tua volta. Nós te agradecemos desde já.